A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz a todos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estamos vivendo esse tempo de incertezas, tempos bons para alguns, para nós é um tempo de preocupação, porque tudo que nós desejamos é ver a nossa nação indo bem, prosperando, o nosso Brasil verde e amarelo, é tudo aquilo que nós queremos, uma nação em paz, uma nação próspera, uma nação abençoada, onde as famílias podem viver a sua fé, onde podem ter a sua liberdade, onde nós temos a liberdade de ir e vir, e de construir, e de fazer, de prosperar, enfim, é o nosso desejo. Eu quero que a paz do nosso bom Deus esteja com você nesse instante, em nome de Jesus. Eu quero trabalhar com vocês um texto constante do livro de Atos, capítulo 28, do 1º ao 10º versículo, texto que eu quero fazer a leitura para você. Diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a bicha, a cobra pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Presta atenção nesse detalhe: não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria e ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Creio que seja um texto muito conhecido, ou pelo menos da maioria de todos. O texto ele nos remete ao final da vida do apóstolo Paulo, rumando para o seu aprisionamento e provavelmente em pouco tempo a sua execução, não é? Eles, depois de passarem por um naufrágio, o navio quase ir a pique, nós temos esse relato a partir do capítulo 27 do livro de Atos. Eu li Atos 28, do verso 1 até o verso 10. Nós estamos aqui voltando ao contexto, retratando os perigos de viagem que Paulo passaria. Ele chama a atenção dele e daqueles presos que estavam todos naquele barco, naquela embarcação, e ele diz: olha, a viagem vai ser difícil, a viagem vai ser complicada, trabalhosa, com muito prejuízo do navio. E à noite, o apóstolo Paulo ele tem uma visão, ele tem uma presença do Senhor, o qual lhe garante que nada aconteceria às vidas. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Vidas são preciosas para o nosso Deus. Paulo diz: olha, nada vai acontecer às vidas. O material vai se perder, a embarcação vai se perder. Tudo aquilo que há na embarcação, nós vamos perder, mas nenhuma vida será perdida. Eu lembro que a palavra do Senhor, ela sempre garante que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor permita. Quero declarar para você que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família, e Ele vai continuar cuidando. Por mais
incerta que seja a nossa navegação nesses últimos dias, e eu estou falando aqui por parábola, você me entende muito bem, por mais incerta que seja a nossa navegação, por mais tumultuada, por mais turbulenta que ela esteja, há um bom final, há um porto seguro, há um lugar de segurança em Deus, onde você e eu, onde nós vamos chegar. O nosso Deus é um Deus que interfere na história do seu povo. O nosso Deus é um Deus que não desampara aqueles que o buscam. Há muita gente orando para que o barco da nossa nação possa chegar num porto seguro e nós tenhamos todo o livramento possível. É a minha fé, é a minha esperança, é a minha crença, é a minha pregação, é a minha mensagem. Todas as vezes que alguém chega e pergunta para mim, eu sempre tenho uma mensagem de fé, sempre tenho uma mensagem de esperança, sempre tenho uma mensagem de encorajamento, porque é dessa maneira que eu vejo Deus agindo na história. Deus jamais desamparou a sua igreja, Deus jamais desamparou o seu povo, e é dessa maneira que eu vou continuar crendo e confiando. E assim, depois de passarem pelo naufrágio sem que as vidas se perdessem, eles vão parar numa ilha chamada Malta, do texto que eu li, né? Uma ilha de 153 quilômetros quadrados no mar Mediterrâneo, né? Essa ilha tinha sido ocupada pelos fenícios desde o século X a.C., e em fenício ela significa refúgio. Parece até irônico as coisas como Deus faz. Eles saem de um naufrágio, o navio praticamente afunda, e aí eles vão parar numa ilha que chama refúgio. Olha como Deus faz as coisas. Quando a gente acha que está tudo acabado, quando a gente acha que está tudo perdido, Deus tem o seu refúgio à espera, e é onde Ele constrói ou reconstrói uma história com aqueles que são os seus. Eu aprendo aqui nesse texto que eu li 4 verdades fundamentais, as quais eu gostaria de deixar para você. A primeira delas: Deus vai usar pessoas inesperadas para abençoar você. Olha o que eu disse. Deus vai usar pessoas inesperadas para abençoar você. A bênção de Deus, e eu tiro isso desse versículo 2, quando eles chegam na ilha de Malta, os bárbaros, ou seja, não se esperaria nada daqueles bárbaros. Não havia uma expectativa de Paulo e daquelas 276 pessoas, se eu não me engano, que estavam a bordo daquele navio. Não havia a esperança de encontrar qualquer tipo de humanidade entre aqueles bárbaros. Mas o texto diz que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Olha só, nenhuma palavra está na Bíblia por acaso. Há sempre um ensinamento. Singular humanidade, ou seja, foi algo excepcional, foi algo diferenciado, foi algo de, como se diz, cair o queixo. Quando você chega num lugar, você tem aquela sensação de que você não vai ser bem recebido, você tem aquela sensação de que não vai ser bem tratado, e de repente aqueles habitantes daquela ilha, da ilha de Malta, tratam aquela equipe, aquela gente toda com singular humanidade. Por quê? Porque eles haviam passado 15 dias na voragem do mar, 15 dias em naufrágio, muita fome, muita chuva, muito frio, diz o texto. E de repente, quando eles chegam naquela ilha arrastados, cada um se salvando da maneira como pôde, aqueles bárbaros de quem muito pouco se esperava, trataram aquela gente com amor, servindo comida, fazendo uma fogueira, proporcionando que se aquecessem, enfim. Deus vai levantar pessoas que nós jamais imaginamos que um dia poderiam nos tratar dessa maneira. Você vai ser tratado de uma maneira diferenciada. Eu quero que você, de alguma maneira, abra o seu coração e coloque essa palavra dentro do seu coração. Coloque ela. Vão tratar você de maneira honrosa. Você não vai mais ser humilhado, pisoteado, chicoteado. Há uma esperança para você. Tenha certeza disso. Segunda coisa, você não vai sofrer dano. O verso de número 6 do texto que eu li diz assim, mas eles esperavam que o apóstolo Paulo viesse a inchar e a morrer, porque ele havia sido picado por uma víbora.
ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Nós não vamos sofrer o dano. É uma palavra de encorajamento para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho encontrado pessoas com muito medo, com muita incerteza, porque essa equipe maldita, transicional, está achando que vai ocupar a nossa nação, que vai levar a nossa nação para a bancarrota. Não vai não. Não vai porque há um Deus nos céus. Não vai não porque há uma sentença, há uma palavra de vida, há uma palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, de que nós não vamos sofrer dano. A palavra atesta isso. O próprio Deus fala isso. Quando todos achavam, né, que Paulo morreria por causa daquele réptil que o mordeu, que o picou, nada aconteceu, mudaram de opinião, mudaram de parecer, perceberam que havia um Deus agindo, perceberam que havia um Deus que estava ali presente. E essa tem sido a minha experiência. Todas as vezes que nós vemos o caos, ou o aparente caos, é essa palavra que eu quero frisar, o aparente caos, quando nós vemos a aparente derrota ou a aparente iminência da morte, eis que o Senhor surge com a sua solução, com a sua intervenção, com a sua palavra, levantando alguém que se coloca do nosso lado, que interfere, que nos ajuda. Entende? Eu queria que você entendesse a profundidade dessa palavra que eu estou liberando sobre a sua vida. Eu não gostaria que você vivesse pelo negativo. Eu não gostaria que você vivesse a partir daquilo que os outros liberam, a partir daquilo que os outros falam, mas eu gostaria que você vivesse a partir daquilo que Deus faz e daquilo que Deus constrói na história do seu povo, na história da sua igreja, na humanidade. O nosso Deus é um Deus que jamais nos desampara. A terceira coisa é justamente isso que eu quero enfatizar. Vão mudar de parecer a meu e a seu respeito. Vão mudar de parecer em relação a você. A postura que incrementaram, aquilo que liberaram, aquilo que falaram. O verso 6, o texto que eu li, diz que quando perceberam que a víbora que havia prendido a mão de Paulo, né, o veneno não lhe causou mal e que ele não morrera, né, nem inchara, nada, absolutamente nada acontecia, diz o texto no final que eles mudaram de parecer, só que daí exageraram para o outro lado. Né? Já começaram a endeusar o apóstolo Paulo, fizeram da carne mortal um Deus, acharam que estavam diante de um ser extraordinário, mas mudaram de opinião. E eu acho que isso é sintomático. Muitas vezes as pessoas constroem opiniões a nosso respeito. Por quê? Porque não nos conhecem. Constroem opiniões erradas, por quê? Porque não andam conosco. E aí começam a andar conosco e dizem, sabe que o fulano é gente boa, que o fulano é gente bacana? Sabe que, né, ele é uma pessoa honrada, uma pessoa honesta? Muitas vezes vão a partir da opinião dos outros, daquilo que falam contra nós, daquilo que os outros constroem, de uma narrativa falaciosa, de uma narrativa errada. E de repente, quando começam a andar próximos da gente, percebem que estavam errados. E eu quero dizer para você que vão ter que mudar de opinião em relação a você. Vão perceber que você é filho de Deus. Vão perceber que você anda com o Senhor. Vão perceber que você tem intimidade com Deus. Vão perceber que você não é nada daquilo que falaram, daquilo que construíram, dessa narrativa errada que construíram a seu respeito. Não é? Com Paulo foi assim. E Paulo teve o dia da interferência sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. O dia em que o Senhor mudou a sua história. Mesmo que depois morresse, né, decapitado, mesmo que depois morresse na Via Ápia, mesmo que depois morresse honrando ao Senhor, glorificando ao Senhor, tendo sido sua testemunha até o final, a testemunha do Evangelho, naquele momento, Deus estava honrando o apóstolo Paulo perante
276 pessoas que com ele estavam naquele navio, e as pessoas daquela ilha, e os bárbaros daquela ilha, enfim, Deus honrou aquela vida. Vão mudar de parecer. Primeiro, Deus vai usar pessoas inesperadas para te abençoar. Segundo, você não vai sofrer dano. Aleluia! Glória a Deus. Coloque essa palavra no seu coração. Terceira coisa, vão mudar de parecer a seu respeito. E a quarta e última coisa que Deus quer falar com você neste momento é que Deus vai encher as suas mãos. Deus vai encher as suas mãos. Veja bem, em nenhum dia da sua vida você ficou desamparado. Em nenhum dia da sua vida Deus deixou de cuidar de você. Não importa de que forma a provisão chegou, é cuidado do Senhor, é interferência do Senhor, é provisão que vem do alto. Deus cuida dos seus. Guarde isso. Deus cuida dos seus. Quando o apóstolo Paulo foi até a casa do principal daquela ilha, o governante, vamos dizer assim, que era o Públio, e o pai dele estava enfermo, o que acontece? Paulo era o portador do Senhor, o Senhor estava com ele. O que Paulo faz? Ele vai visitá-lo, ora por ele, está ali no verso 8 do capítulo 28 de Atos, impôs as mãos, que são os princípios que a Bíblia nos ensina quando alguém está enfermo, que é orar com a pessoa, que é impor as mãos, que é ungir com óleo em nome do Senhor. Provavelmente Paulo não tinha óleo e por isso não fez dessa maneira. Ele vai e ora, impôs as mãos e o cura. Aquele homem foi curado pelo poder do alto, pelo poder do Pai, pelo poder do Senhor, de maneira sobrenatural. E uma gratidão tão grande toma conta do coração de Públio, o principal da ilha, que Paulo e a sua equipe, olha gente, alimentar 276 mais algumas pessoas à volta, não é uma coisa muito barata, é dispendiosa. E eles colocam alimento suficiente para que pudessem se alimentar, não somente naquele dia, mas por vários dias seguidos. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que há uma provisão da parte do Pai, há uma provisão da parte de Deus preparada para a vida daqueles que o amam, daqueles que confiam nele. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Deus vai continuar cuidando da sua vida. Deus vai continuar cuidando da sua casa. Deus vai continuar cuidando da sua família, independentemente do que aconteça, ou até mesmo dentro de um aparente caos, como isso aqui demonstra. Para muitos era o fim. Para o apóstolo Paulo era o começo. Para muitos era o fim da linha, era o fim da história. Mas para Paulo era o começo de uma grande história ainda. Não havia chegado ao fim tudo aquilo que Deus gostaria de construir em Paulo e por meio de Paulo, por meio do apóstolo. Então a provisão ela chegou. De algum lugar ela veio. E essa tem sido a minha fé. Muitas vezes as pessoas vêm para mim, abrem o seu coração, falam das suas dores, falam dos seus dramas, falam dos seus problemas, falam da sua escassez. E o que eu faço? Eu animo. Eu remeto para o Senhor, eu mostro como Deus tem agido durante a história e de como nenhum dos justos ficou desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa é a minha fé, essa é a minha experiência. E a partir daquilo que eu mesmo tenho experimentado, no decurso dos anos que eu tenho andado com Deus, é o que eu passo para os outros, é o que eu ensino para os outros, é o que eu deixo para os outros de mensagem. Então assim, não é pregar aqui um positivismo, não é, vamos dizer assim, tentar mascarar uma situação limítrofe, uma situação errada, uma situação complicada, mas é levar até o seu coração uma palavra de ânimo e de esperança e dizer, nem tudo está acabado. A história ainda não chegou ao fim. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Ainda tem uma esperança de um Deus que age na história e Ele vai interferir na história, e essa é a minha fé e essa é a minha expectativa, tanto para mim como para você, tá bom? Que Deus te abençoe.
Pai, nós agradecemos essa programação, agradecemos esse tempo que o Senhor tem nos dado para poder compartilhar um pouco do Teu Evangelho, um pouco da Tua Palavra. Eu oro nesse momento, Deus, para que em cada lar, em cada família que abre a sua casa para esta programação, que ali esteja a Tua bênção, que ali esteja o Teu cuidado, ali esteja o Teu favor. Interfere nessa história e, sobretudo, Pai, continua interferindo na história deste país, do Brasil que nós tanto amamos, e profetizamos em nome do Senhor Jesus a cura e a restauração para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, gente querida. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, oh, nós queremos Te ouvir. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o Teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos Jesus. Nós deixamos Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus.